Olá, irmãos e irmãs. Essa então é a segunda parte do nosso estudo dessa quarta-feira. Como eu falei, nós vamos fazer dessa vez assim, de um jeito diferente, né? Eu mandei um vídeo anterior, mesmo quem não pôde ver esse vídeo antes, eu sugiro que veja agora, né? E leia o texto conforme eu recomendei ali e depois assista esse segundo, tá? O nosso texto de hoje são os 2 primeiros capítulos do livro do profeta Abacuque, tá? Então, eu dei algumas indicações naquele primeiro vídeo e pedi para que vocês percebessem que nesses 2 capítulos a gente tem um diálogo entre o profeta e Deus. O primeiro versículo é apenas uma introdução. Aí nós temos o profeta falando no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Nesses versículos o profeta questiona, faz uma queixa. Ele se mostra inconformado com a violência, com a opressão e pede de Deus aí uma resposta, não é? Ele diz aqui que a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, enfim, ele está inconformado com alguma coisa. A resposta de Deus, que vem do versículo 5 até o versículo 11, talvez não tenha sido a resposta que o profeta esperava. O que Deus diz aí é que está vindo uma nação muito poderosa. Por isso que eu falei no outro vídeo que aqui nós estamos provavelmente naquele momento histórico no qual o Império Neobabilônico está, vamos dizer assim, assumindo a sua posição de hegemonia. Veja que ele fala no versículo 6 a respeito dos caldeus. Os caldeus justamente indicam esse poderio babilônico que estava se instaurando. Como eu falei agora há pouco, isso não parece uma resposta que o profeta esperava, né? Mas Deus tem seus planos, Deus tem a sua providência, e isso é importante para a gente perceber que Deus é o Senhor da história. E mesmo naquele momento em que as pessoas achavam que os grandes impérios tinham todo o poder, na verdade, a palavra de Deus mostra que o comando mesmo é do Senhor. Mas do versículo 12 até o final do capítulo, até o versículo 17, o profeta continua com o seu questionamento. E não deveria haver interrupção entre o primeiro e o segundo capítulo, porque o primeiro versículo do capítulo 2 é o profeta que continua falando que espera uma resposta de Deus. Ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O próprio profeta diz que o que ele está fazendo é uma queixa. Ele está se queixando, ele está reclamando, ele está questionando o Senhor em relação àquilo que ele está vivendo e observando. Mas aqui uma coisa importante, né? Ele aguarda o que Deus vai dizer.
Isso é uma coisa importante para a gente aprender, né? Aguardar a voz, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala com a gente. Isso é importante. E aí o Senhor responde, do versículo 2 ao versículo 5, e depois, a partir do versículo 6 até o final, nós encontramos alguns ais. Vejam que vários versículos, ou parte deles, iniciam com essa expressão, com essa palavrinha, ai. Ai daquele que. Ou seja, é uma maneira de expressar o descontentamento de Deus com algumas coisas. E nós vamos ver aqui algumas coisas muito familiares, vamos dizer assim, coisas que nós vemos hoje em dia, inclusive. Mas a resposta do Senhor, que está do versículo 2 até o versículo 5, é muito importante. Versículo 2 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Lembra que no outro vídeo eu fiz uma pergunta dizendo qual será o trecho desses 2 capítulos que você acha que são os mais importantes? Eu acho que o texto mais importante está justamente desse versículo 2 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 2. Veja que no versículo 2, Deus diz para que ele escreva e grave em tábuas. Ou seja, quando a palavra diz isso, ela está se referindo a algo importante que vai ficar gravado, algo fundamental. E olha a expressão que ele usa: escrever assim em letras grandes, para que possa ler até quem passa correndo. É algo muito importante. E ele diz, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, versículo 3, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Importante, né? A palavra de Deus não falha. Eis o soberbo. Esse é o problema de tantas pessoas, de tantos governantes, de tantas coisas, né, erradas que a gente vê. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse versículo é fundamental, tanto que ele é usado ali pelo apóstolo Paulo no início da carta aos Romanos. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E aí, na sequência, nós temos os ais. Ai daquele que acumula, ai daquele que junta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando bebida a seu furor, ai daquele que diz à madeira, acorda. Eu li só as primeiras frases dos ais. Leia o texto com atenção, acho que você já fez isso. Então, irmãos e irmãs, o que a gente aprende desse texto? O profeta está preocupado
Ele apresenta uma queixa diante do Senhor. E o Senhor mostra o que está acontecendo. Está se levantando uma nação poderosa. E o profeta continua queixoso. E aí vem o Senhor e diz para ele que, em outras palavras, que o poder é de Deus. A última palavra é de Deus. A palavra de Deus não falha. E o Senhor despreza o soberbo, aquele que não é reto de seu coração. E ele diz que o justo prevalece não por causa da soberba, não por causa da força, mas pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Talvez muita gente esteja se queixando diante de Deus nesse período que nós estamos vivendo. Período difícil. Mas é o Senhor que nos pede que possamos esperar nele e que possamos viver pela nossa fé. Leia e releia esse texto com muita atenção. E o capítulo 2 termina com um apelo, no meu entender, à submissão. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Diante do Senhor, do seu poder, nós nos calamos e vivemos a nossa fé. Depois leia também o capítulo 3, que é uma oração maravilhosa de Abacuque. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus fale poderosamente ao seu coração. Leia a palavra de Deus pedindo ao Espírito Santo a orientação. Fiquem todos com Deus. Um abraço.